Olá, aluno! Bem-vindo a mais essa aula de matemática. Na aula de hoje, a gente vai dar uma continuidade sobre as operações com polinômios. E o foco da nossa aula de hoje vai ser a divisão, certo? É uma aula bem simples, bem curta, mas existem detalhes que você precisa entender. Antes da gente começar de fato o conteúdo da nossa aula, a gente vai relembrar uma propriedade que a gente aprendeu lá na aula sobre potenciação. Vamos rever? Como a gente vai trabalhar com a divisão, a gente vai relembrar o que a gente fazia quando a gente tinha uma divisão de potência de mesma base. Lembra? O seguinte caso, eu tinha 2 elevado a 5 dividido por 2 ao cubo. Como é que eu resolvia isso? Como aqui é uma divisão, eu posso também escrever da seguinte forma, em forma de fração. Fica 2 à quinta dividido por 2 ao cubo, certo? Aqui é uma propriedade bem simples. Quando eu dividir potências com bases iguais, tudo que eu preciso fazer é repetir a minha base, que é 2, e eu vou simplesmente subtrair os expoentes, o de cima pelo de baixo. Então vai ficar 5 menos 3, certo? E para terminar, eu só resolvo essa continha lá em cima. Eu repito a base novamente, e 5 menos 3, então, vai dar 2, certo? Simplesmente isso. Só que aqui a gente vai aplicar exatamente esse conceito usando letras, porque é o objetivo de nossas aulas com polinômios, fazer operações envolvendo as letras. Vamos ver só o seguinte exemplo, relacionar com isso que a gente acabou de ver. Se eu tiver x elevado a 5 dividido por x elevado ao cubo, qual é a diferença daqui para cá? Apenas a base. Mas o processo de resolver é exatamente o mesmo. O que eu posso fazer? Escrever em forma de fração x elevado a 5 dividido por x elevado ao cubo. Eu vou fazer a mesma coisa. É divisão de potência de mesma base. A base é x e a base também é x. Então vou repetir o x e vou fazer o que com os expoentes? Conforme a propriedade, eu vou subtrair. 5 menos 3. E então eu só resolvo. Repito a base novamente, e 5 menos 3 vai dar 2. Perceba que deu o mesmo resultado que aqui, tá? Porque o processo é o mesmo. A base é o que vai mudar, mas o processo é o mesmo, tá bom? Então vamos começar a fazer as nossas divisões. Nós vamos acompanhar dois casos. O primeiro caso será a divisão entre monômios. A gente vai pegar um monômio e dividir por outro monômio. Vai ser algo parecido com o que a gente fez lá com a multiplicação. Lembra? Quando a gente multiplicava dois monômios, a gente multiplicava os coeficientes, que eram os números, e a gente multiplicava as partes literais, que eram lá as letras. Aqui também vai ser a mesma coisa. A gente meio que vai fazer uma quebra ali nos monômios e a gente vai dividir número com número e letra por letra, tá bom? Lembrando que na divisão das letras a gente vai fazer aquilo que a gente acabou de lembrar, tá bom? Quando as bases forem iguais. Observe só, eu vou ter 12x elevado a 6 dividido por 3x ao quadrado, certo? Separar entre parênteses. O que eu vou precisar fazer aqui? Eu vou fazer uma espécie de uma quebra, tá? A gente vai relacionar um com o outro. A gente pode também montar em forma de fração para melhorar um pouco mais. Isso aqui eu posso reescrever assim, ó. 12x à sexta dividido por 3x ao quadrado. E agora o que eu vou fazer? Eu vou separar coeficiente para um lado, parte literal para o outro e colocando o sinal de multiplicação entre eles. Observem só, vai ficar 12 dividido por 3 multiplicado por x à sexta dividido por x ao quadrado, certo? 12 dividido por 3, a gente já sabe que tranquilamente vai dar 4. Então, eu já posso colocar aqui o meu resultado. 12 dividido por 3 vai dar 4. E agora, x elevado a 6 dividido por x elevado ao quadrado. Como é que eu faço? A gente viu agora há pouco. Aqui é o caso da divisão de potência de bases iguais. Como as bases são iguais, o que eu faço? Eu posso colocar aqui o sinal de multiplicação. Eu repito a minha base e subtraio o expoente de cima pelo de baixo. Então fica 6 menos 2. O resultado disso vai ficar 4x. 6 menos 2 vai dar 4. Simplesmente isso, tá? Esse é o nosso resultado final.
Na hora de dividir um monômio pelo outro, a gente pode fazer esse processo. Divide os números, divide as letras. Se as bases forem iguais, a gente faz esse processo de subtrair os expoentes. Vamos ver mais um caso. Eu vou ter também 28x ao quadrado dividido por 4x ao quadrado. Vamos lá. O primeiro passo, a gente pode montar em forma de fração novamente. Então, em cima eu tenho 28x ao quadrado e no denominador 4x ao quadrado. O que eu vou ter então? Vou dividir 28 dividido por 4 de um lado e x ao quadrado dividido por x ao quadrado do outro. Eu tenho 28 dividido por 4, eu coloco o sinal de vezes, x ao quadrado dividido por x ao quadrado. E observem só o que a gente vai fazer aqui. Primeira parte, dividir 28 por 4, que a gente sabe que dá 7. Ok? Agora, observem só. X ao quadrado dividido por x ao quadrado. Vai ser a mesma coisa que a gente fez aqui. Eu vou repetir a base e subtrair os expoentes. 2 menos 2. 2 menos 2. Agora eu repito o número 7. E observem só. O x vai ser elevado a quanto? 2 menos 2 é 0. Agora aqui tem um segredinho. Toda vez que ele for elevado a 0, o x não precisa aparecer. Então, o meu resultado pode ser apenas 7. Tudo bem? Porque todo número inteiro é como se fosse um monômio, ali com a parte literal, elevado a 0. Então, quando tiver x elevado a 0, coloca apenas o número. Ok? Vamos ver mais um caso que pode aparecer. Vamos ver só o seguinte exemplo. 21x ao cubo vezes y dividido por 7xy. Vamos ver o que vai acontecer. Aqui eu vou precisar fazer 3 separações. O 21 que vai dividir com 7, o x ao cubo que vai dividir com x e o y que vai dividir com y. Mas no resto a gente vai fazer a mesma coisa. Tá? Isso aqui a gente pode reescrever em forma de fração. 21x ao cubo y dividido por 7xy. Agora a gente vai separar, tá bom? Cada um com a sua fração. Pode ficar assim, ó. 21 dividido por 7 vezes, não esqueça que o vezes vai entre as frações, x ao cubo dividido por x e vezes y dividido por y. E agora a gente faz a mesma coisa. 21 dividido por 7, vamos ter 3. Aqui, a gente vai aplicar aquela propriedade. X é a mesma base que x. Y é a mesma base que y. Não esqueça que, quando não aparecer o número aqui, é o número 1 que está lá escondido. Tanto aqui como aqui, ok? Então, eu vou ter 3 vezes o x, que eu estou repetindo a base. Eu vou pegar os expoentes e subtrair. 3 menos 1. E vezes a base, que é o y, 1 menos 1. Certo? E agora vamos resolver. O 3, como a gente já fez tudo que precisava fazer com ele, a gente só repete. Agora, eu repito o x. 3 menos 1 vai dar 2. Então, eu vou ter x ao quadrado. E observem só. Esse y aqui, ó, eu vou circular. Como é que ele vai ficar? Vai ficar y elevado a 0, porque é 1 menos 1, y elevado a 0. Quando aparece o y elevado a 0, ele não precisa aparecer. Então, o meu resultado é apenas 3x ao quadrado. Se aqui tivesse aparecendo algum outro número, 4, 5, por exemplo, eu iria colocar aqui. Mas como aqui não está aparecendo ninguém, eu não preciso colocar nada ali atrás. Então, o meu resultado é apenas 3x ao quadrado. Outro caso que pode aparecer é quando as letras forem diferentes de um monômio para o outro, com um caso parecido com esse. 15a dividido por 5b. Como a gente resolve isso? O processo vai ser igual, só vai mudar um pouquinho porque as bases aqui não vão ser iguais. Então vamos ver. Primeiro vamos colocar entre fração 15a dividido por 5b, e vamos separar.
Observem só, vai ficar 15 sobre 5 vezes A sobre B. A gente pode tranquilamente dividir 15 sobre 5. Vai dar 3 vezes. Agora, A sobre B não tem como a gente fazer nada. Simplesmente isso. Porque, como são bases diferentes, não dá para a gente fazer aquela história de conservar a base e subtrair os expoentes, tá bom? Então, tudo que vai ficar aqui é simplesmente A sobre B, certo? E eu ainda posso pegar esse 3 e multiplicar com o numerador. Então, vai ficar 3A sobre B, certo? No caso aqui, eu vou ter uma fração algébrica, tá? Sempre que depois, que no final das contas eu resolver e ficar em forma de fração, a gente chama de fração algébrica, tá bom? Então, na divisão de monômio por monômio, são esses casos que vocês precisam ter cuidado. Quando as letras forem iguais, vocês podem fazer aquele processo de repetir a base e subtrair os expoentes. Agora, quando as letras forem diferentes, não dá para fazer isso. Simplesmente coloca a fração na forma que está, tudo bem? Agora vamos aprender a dividir um polinômio por um monômio. Na divisão de um polinômio por um monômio, apesar da gente ter vários termos, o processo é muito semelhante ao que a gente fez antes. Tudo que a gente vai precisar fazer é separar as divisões, certo? Sempre utilizando o mesmo denominador, porque o monômio vai ser o mesmo, e fazer justamente o que a gente aplicou antes. Vamos ver só? 6x ao cubo menos 12x para dividir por 3x. Observem só, vai ser esse polinômio dividido por esse monômio. O que eu posso fazer? Eu posso, primeiramente, montar em forma de fração, que vai ficar assim, 6x ao cubo menos 12x dividido por 3x. Observa só, esse 3x tem que ser dividido tanto com 6x ao cubo quanto com menos 12x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou separar esse povo. E o 3x vai para um lado e também vai para o outro, ok? Vejam só. Eu vou ter, então, 6x ao cubo dividido por 3x menos 12x dividido pelo mesmo 3x. Eu separei, mas o 3x fica para um lado e fica também para o outro. E agora, o que a gente vai fazer? Exatamente o que a gente aprendeu antes. Eu vou dividir esse monômio por esse monômio e esse monômio por esse monômio. Isso a gente já fez, então a gente pode fazer um pouquinho mais rápido. Veja só, eu tenho 6x ao cubo dividido por 3x. A gente pode fazer primeiro os números, 6 dividido por 3, que vai dar 2. Vamos fazer mais direto, tá bom? Eu tenho 6 e eu tenho x ao cubo dividido por x. O que eu vou fazer? Repetir a base e subtrair os expoentes. Aqui é como se fosse 1, 3 menos 1, 2. Coloco o 2 ali na frente, tá bom? Lembrando, como a gente já viu isso passo a passo agora há pouco, vamos fazer um pouco mais rápido. E o sinal de menos, agora vamos continuar. 12 dividido por 3 vai dar 4. Agora observem só, aqui é como se tivesse 1, aqui é como se tivesse 1. A base é igual, então vou fazer aquele processo. Repetir a base e subtrair os expoentes. Mas, quando eu subtrair 1 menos 1, vai dar 0. E quando dá 0, não precisa aparecer. Então, simplesmente, o resultado é esse. 2x ao quadrado menos 4. Beleza? Vamos ver mais um exemplo. Vamos fazer a seguinte divisão. O polinômio 6x ao cubo y ao quadrado mais 8x à quarta y à quinta mais 10x ao quadrado y à quarta, tudo isso dividido por 2x ao quadrado. Parece grande, parece complicado, mas é só ter calma, é só ter cuidado na hora de fazer as operações, principalmente ali com as letras, que vai dar tudo certo. Primeira coisa que eu posso fazer, colocar tudo em forma de fração. Então, vou repetir tudo isso, 6x ao cubo, y ao quadrado, mais 8x à quarta, y à quinta, mais 10x ao quadrado, y à quarta, tudo isso dividido por 2x, y ao quadrado. E agora o que eu faço? Eu vou separar. Cada um desses termos aqui vai dividir com o 2x
y ao quadrado, certo? Esse vai dividir por esse vai dividir por esse, e esse vai dividir por esse. E depois a gente faz a divisão conforme a gente já aprendeu. Vamos ver? Eu vou ter, então, 6x ao cubo y ao quadrado dividido pelo de baixo, pelo denominador, 2x y ao quadrado. Mais, não esquecendo do mais, eu vou repetir o 8x à quarta y à quinta dividido pelo mesmo denominador, 2x y ao quadrado. Mais, novamente, eu repito lá no final, 10x ao quadrado y à quarta dividido pelo mesmo denominador, 2x y ao quadrado. E agora o que eu faço? Eu só resolvo. Agora eu tenho sempre um monômio dividido por um monômio. E isso a gente aprendeu a fazer. Bora fazer rapidinho então? Eu tenho então 6x ao cubo y ao quadrado dividido por 2x y ao quadrado. O que eu faço? Número com número, letra com letra. 6 dividido por 2 vai dar então 3. E observa só o que a gente vai fazer. X ao cubo dividido por x. Repetindo novamente, como a base é igual, eu vou repetir a base e subtrair os expoentes. Os expoentes é 3 e 1. Então, vai ser x, 3 menos 1 vai dar 2, ok? E aqui no y, observem só, ali em cima é y ao quadrado e aqui embaixo também y ao quadrado. Quando a gente subtrair 2 menos 2, vai ficar 0. Lembra que quando dá 0, não precisa aparecer. Então, eu nem preciso colocar o y aqui, ok? Então, podemos continuar. Sinal de mais. Vamos fazer 8 dividido por 2, então vai dar 4, certo? Agora, aqui eu tenho x à quarta dividido por x. Aqui, então, vai ficar 4 menos 1, então vai ficar x ao cubo, certo? Vai acompanhando que a gente agora vai acelerar um pouquinho. Aqui eu tenho y à quinta dividido por y ao quadrado. Eu vou repetir o y. 5 menos 2 vai dar 3. Continuando, sinal de mais. Agora vamos aqui no final. 10 dividido por 2 vai dar 5. E agora, x ao quadrado dividido por x. Eu repito a base, subtraio 2 menos 1, que está aqui escondido, vai dar 1. Se dá 1, não precisa aparecer. Então, repito o y, 4 menos 2 vai dar, então, 2. É só isso? É só isso. Acabou. Então, o resultado dessa divisão inteira aqui é 3x ao quadrado mais 4x ao cubo, y ao cubo, mais 5x, y ao quadrado. Perceba que o processo é muito igual. O primeiro com a segunda parte. A segunda parte aqui tem uns passos a mais, mas a gente vai utilizar tudo aquilo que a gente fez antes, tá bom? Então esse é o nosso conteúdo para hoje. Para fixar bem o que a gente aprendeu aqui, faça os exercícios, bons estudos e até a próxima!